Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da primeira fase da Copa do Brasil. Primeira fase da Copa do Brasil que começa na próxima terça-feira, dia 18. E no vídeo eu vou trazer para vocês a tabela detalhada por ordem de jogos, beleza? Então, como eu falei, a competição começa no próximo dia 18 de fevereiro, terça-feira, e será aberta com um duelo entre Tocantinópolis e Atlético Mineiro. A partida vai acontecer às 18 horas, pelo horário de Brasília, lá no estádio João Ribeiro, em Tocantinópolis. Também na terça-feira, só que às 21h30, o União Rondonópolis vai jogar contra a equipe do Vasco. O jogo vai acontecer lá no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O mando de campo é da equipe do Mato Grosso, porém a equipe aí resolveu mandar o jogo para o Espírito Santo, né? De olho aí numa melhor renda aí, contando com um bom público de vascaínos. Na quarta-feira, dia 19, a primeira fase segue aí com o Tunaluso, né? Com a Tunaluso recebendo o Sampaio Corrêa do Maranhão. A partida vai ser às 15h30 lá no estádio Souza, em Belém. Às 19 horas, o Santa Cruz do Rio Grande do Norte vai jogar contra o Náutico. O jogo vai acontecer lá no estádio Frasqueirão, em Natal. Essa partida vai acontecer lá no estádio do ABC. Um pouco mais tarde, às 19h30, será a vez do Boa Vista do Rio de Janeiro jogar contra o CSA. O jogo vai acontecer lá em Bacaxá, né, no estádio Elcir Rezende, em Saquarema. Também às 19h30, o São Raimundo de Roraima vai jogar contra o Grêmio. O duelo vai acontecer lá no estádio Canarinho, em Boa Vista. Às 20 horas, o Porto Velho de Rondônia vai jogar contra o Cuiabá. Esse jogo ainda está por definir o local, né? A CBF ainda não definiu essa partida aí do jogo entre as equipes do Porto Velho e do Cuiabá. Seguindo aí com os jogos das 20 horas do dia 19, o capital do Distrito Federal vai jogar contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. Esse jogo vai ser lá no estádio JK, em Brasília. Mais um jogo marcado para as 20 horas, o Sergipe encara o Ceará. Duelo aí de equipes nordestinas que vai acontecer lá na Arena Batistão, em Aracaju. Às 20h30, o Trem do Amapá joga contra o Brusque de Santa Catarina. O jogo inicialmente está marcado aí para o estádio Zerão, em Macapá. Às 21 horas, será a vez do Independência do Acre jogar contra o Manaus. Duelo aí de equipes da região norte, partida que acontece lá na Arena da Floresta, em Rio Branco. E fechando aí os jogos do dia 19, às 21h30, o Asa de Arapiraca vai receber a equipe do Atlético Goianiense. O jogo será lá no estádio Coaraci da Mata, em Arapiraca. Na quinta-feira, dia 20, teremos dois jogos apenas. O Rio Branco de Venda Nova, do Espírito Santo, vai receber o Amazonas. E a partida vai acontecer lá no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, jogo marcado para as 20 horas. Já às 21h30, será a vez da equipe do Olaria receber o ABC de Natal. O jogo vai acontecer em Moça Bonita, no Rio de Janeiro. Agora vamos para a semana seguinte, para a segunda semana de Copa do Brasil, que na terça-feira, dia 25 de fevereiro, terá aí vários jogos, né? Um deles será às 19 horas entre Maranhão e Vitória da Bahia. O jogo vai acontecer lá no estádio Castelão, lá de São Luís. Às 19h30, será a vez do Maringá, do Paraná, jogar contra o Juventude. O jogo vai acontecer lá no estádio Willie Davis, em Maringá. Já às 19h30, o Barcelona de Ilhéus jogará contra o Atlético. O jogo vai acontecer lá no estádio Valdomiro Borges, em Jequié. Às 20 horas, o Operário do Mato Grosso do Sul, vai encarar a equipe do Criciúma. A partida inicialmente está marcada para o estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Às 21h30 acontecem dois jogos. O Pouso Alegre recebe o Atlético Paranaense. O confronto vai acontecer lá no estádio Manduzão, em Pouso Alegre. E o Operário de Vargem Grande, no Mato Grosso, jogará contra o Sport lá na Arena Pantanal, em Cuiabá. Aí na quarta-feira, dia 26, várias partidas aí estão marcadas. E a rodada começa às 16 horas pelo horário de Brasília, com o Dourados jogando contra o Caxias. O Dourados aí do Mato Grosso do Sul jogando contra o Caxias lá no estádio Douradão, em Dourados. Às 19 horas, o CSE de Alagoas encara a equipe do Tombense. O duelo vai acontecer lá no estádio Juca Sampaio, em Palmeiras dos Índios. Também às 19 horas, o Guarani de Bagé, do Rio Grande do Sul, recebe a equipe do Altos. Esse jogo ainda não tem local definido. Também às 19 horas, o Parnaíba vai jogar contra o Confiança do Sergipe. Esse jogo inicialmente está marcado para o estádio Pedro Alilaf, em Parnaíba. Mais um duelo marcado para as 19 horas, o Cascavel do Paraná vai jogar contra o América Mineiro. O confronto vai acontecer lá no estádio Olímpico Regional, em Cascavel. Já às 19h30, o Jequié da Bahia recebe o Retrô. O duelo vai ser lá no estádio Valdomiro Borges, em Jequié. Também às 19h30, o Votuporanguense de São Paulo vai jogar contra a Aparecidense. O confronto vai ser lá na Arena Plínio Marim, em Votuporanga. Também às 19h30, o Águia de Marabá vai receber o Fluminense do Rio de Janeiro. A equipe aí do Pará ainda não definiu
em qual estádio vai mandar esta partida, né? Na tabela aqui da CBF, como vocês podem ver, está a definir. Às 20 horas, o Barcelona de Rondônia vai jogar contra o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro, partida também que ainda não tem um local definido. Mais um duelo marcado para as 20 horas, o Maracanã do Ceará vai jogar contra o Ferroviário do Ceará, duelo aí entre equipes do mesmo estado. A partida vai acontecer lá no estádio Domingão, em Horizonte. Mais um jogo marcado para as 20 horas, o União do Tocantins vai jogar contra o América de Natal. O duelo vai acontecer lá no estádio Mirandão, em Araguaína. Mais um jogo marcado para as 20 horas, o Oratório do Amapá joga contra o São José. Essa partida, inicialmente, né, conforme vocês podem ver, um asterisco, está marcada para o estádio Zerão, em Macapá. Às 21h30 será a vez aí do Grêmio Atlético Sampaio, o Popular Gás de Roraima, jogar contra o Remo. O jogo vai acontecer lá no estádio Canarinho, em Boa Vista. Às 21 horas, o Maitá do Acre recebe o Operário do Paraná, né? São 3 operários aí nesta Copa do Brasil. O jogo vai acontecer lá na Arena da Floresta, em Rio Branco. E fechando aí os jogos do dia 26 de fevereiro, às 21h30, o Concórdia de Santa Catarina receberá a Ponte Preta. O duelo vai acontecer lá no estádio Domingos Machado, em Concórdia. E aí, no dia 27, teremos aí mais jogos aí desta primeira fase da Copa do Brasil, encerrando a primeira fase. Às 19h30, o Ceilândia do Distrito Federal encara o Coritiba. O jogo vai ser lá no estádio Abadião. Também às 19h30, a Portuguesa de São Paulo, né, de volta à Copa do Brasil, encara o Botafogo da Paraíba. O jogo vai acontecer aqui na tabela da CBF. Está marcado para o estádio do Canindé, né, mas a Portuguesa não vem mais jogando no Canindé. Possivelmente esse jogo aí deve acontecer no Pacaembu, onde a Portuguesa vem mandando aí seus jogos no Campeonato Paulista. Às 20 horas, o Rio Branco do Espírito Santo jogar contra o Grêmio Novo Horizontino. O jogo vai acontecer lá no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, né? O estádio Kleber Andrade aí recebendo 3 jogos desta primeira fase da Copa do Brasil. Às 21h30, o Souza encara o Red Bull Bragantino. O jogo vai acontecer lá no estádio Marizão, em Souza. E fechando aí a primeira fase, a Internacional de Limeira vai jogar contra o Vila Nova de Goiás. O jogo vai acontecer lá no estádio Major Levi Sobrinho, em Limeira. Então, portanto, aí, esses são os jogos da primeira fase da Copa do Brasil, né? Lembrando que na primeira fase da Copa do Brasil os times se enfrentam em jogo único e a CBF mudou o regulamento, né? Nesta primeira fase, o visitante não tem mais a vantagem de jogar pelo empate, ou seja, independente se o time for visitante ou mandante, se o jogo terminar empatado, a decisão do classificado vai para as cobranças de penalidades. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. E se não está inscrito, aproveite para se inscrever aqui no canal. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!